Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação em C++ utilizando o Qt. Até agora nós falamos um pouco sobre os aspectos básicos, da linguagem de programação. Falamos comentários sobre variáveis, sobre entrada de dados, controle de fluxo, if, else, while, do while, case, for. E agora nós estamos numa nova etapa, Estamos falando agora sobre funções programadas. Então na aula passada a gente falou sobre os aspectos básicos, fez um exercício sobre funções, e agora a gente vai tentar implementar um exercíciozinho com funções matemáticas especificamente. Depois vamos falar sobre funções aplicadas a outros tipos de problemas. Então, esse exemplo aqui a gente já fez algumas vezes, ele está sendo modificado a cada vez que crescemos no assunto, Então, observem só. Sendo a equação V igual a M vezes C, G vezes M sobre C, vezes 1 menos E elevado a menos C sobre MT, uma modelagem empregando a segunda lei de Newton para determinar a velocidade de um paraquedista próximo à superfície da Terra, onde V é a velocidade, G é a aceleração, M a massa, C o coeficiente e T o tempo. Então a gente vai considerar as constantes aí, G é igual a 9,8, M é igual a 60, C é igual a 0,01. Implemente o seguinte algoritmo: defina a aceleração da gravidade como uma constante, receba os valores da massa, do coeficiente de atrito e armazene as variáveis, implemente a função programada para receber os valores de G, M, C e T e calcular a velocidade. Utilize a instrução for para encontrar os valores de V simulando a função. Ok. Então vamos tentar executar cada um desses passos aí. Então primeiramente, como solicitado aqui, a gente vai precisar definir a aceleração da gravidade como uma constante. Const float G igual a 9,8, como é solicitado lá no programa. Então, agora a gente vai pedir para receber os valores da massa e do coeficiente de atrito. Então, lembrando aqui, o primeiro valor é o valor da massa. Então, float M do while M menor do que 0. Então, se o número for negativo, ele vai pedir para digitarmos novamente. Então, std cout digite o valor da massa. E vamos pedir std cin armazenar esse valor na variável M. Então, de igual maneira que vamos fazer para a outra variável. A outra variável ela é C. Então C e C float C. Então eu prefiro ir declarando as variáveis à medida que a gente vai fazendo o programa, mas vocês podem declarar todas na mesma linha de código, se preferirem. Então o valor do coeficiente, que seria C agora. Então o terceiro passo aí é implementar uma função para receber os valores e devolver a velocidade. Então vamos implementar a função aqui em cima, ok? Ela vai precisar incluir a biblioteca math, cmath, para que a gente possa utilizar a exponencial, Então vamos agora calcular V. Sabemos que
V, que é o retorno da variável, ela também vai ser uma variável com número com vírgula, né? Então, consequentemente, a gente vai precisar, no mínimo, ter um float como variável de saída da função. Ou seja, o retorno da função é aquilo que está à esquerda do igual, ok? É aquilo que você quer saber da sua função matemática. O nome da função seria velocidade do paraquedista, por exemplo. Pode ser o nome que vocês quiserem. E as variáveis de entrada são G, M, C e T. Então nós temos aí as variáveis de entrada, então G, M, C e T. Lembrando que sempre a gente precisa declarar as variáveis dentro da função para que elas existam dentro da função. E agora nós precisamos retornar o valor da função. Então ela vai ser, ok, G vezes M sobre C vezes 1 menos EXP exponencial de menos C sobre M vezes T. Então basicamente essa única linha já é suficiente para implementar a nossa função. E agora a gente tem V, que seria a velocidade do paraquedista. Então, tendo a função matemática, né, para calcular a partir dos valores que são dados, calcular a velocidade do paraquedista, nós vamos agora utilizar a instrução for para fazer a simulação. Então, for double T. Lembrando, no último exercício que a gente fez, não tinha precisão suficiente no T para fazer o incremento de 1 em 1. Então, por isso que a gente está usando double aqui. E aí a conversão entre double e float dentro do computador vai ser feita automaticamente. Ele já entende e já faz a conversão para o número com a precisão que é dada aí entre as variáveis. Então, diz T igual a 0, que é o começo, e ele vai terminar em 10, né? T menor ou igual a 10. Então seria T mais igual a 0,1, que é o passo que está sendo solicitado. Então a gente vai apresentar agora os resultados da função. Então esses resultados eles vão ser std, cout, o valor de t é t, e na continuação o valor de v é velocidade do paraquedista, passando os valores de G, M, C e T. Então, dentro da função principal, existem os valores de G, M, C e T. Consequentemente, esses valores serão passados para dentro da velocidade do paraquedista, né, para a função, essa instrução vai chamar a função velocidade do paraquedista, vai executar o código que está aqui, vai retornar e vai apresentar o resultado nessa instrução. E aí finalizará o programa. Então, está tudo pronto para a gente poder executar nosso programa. Aperta F5 para executar. Então, digite o valor da massa.
Então a massa lá era 60, né? Digite o valor do coeficiente, 0,01. E aí nós temos os valores de T. A princípio não está organizado, mas é só a gente dar quebra de linha cada vez que entra o valor aqui. Então, esse foi mais um exercício, né, sobre funções. Na próxima aula vamos fazer outro exercício, ainda vamos fazer mais 2 exercícios, porque essa parte da abstração ela deve ser bastante exercitada para que a gente não tenha problemas em fazer códigos menores, né, utilizando funções. Então, até lá.